Bom, iniciando aí mais uma aula sobre fonte de alimentação, onde a gente vai focar não só fonte de alimentação, mas também o multímetro, que é um dos componentes fundamentais hoje para um técnico de informática. Ele precisa trabalhar com esse equipamento, saber o funcionamento dele, e é bem interessante entender o funcionamento do multímetro já na prática, tá? Então, com ele a gente pode testar uma fonte, pode analisar uma pilha, pode verificar se um cabo está cortado ou não. Tem várias aplicações do multímetro. Então, hoje eu vou mostrar como fazer a aplicação dele numa fonte, numa pilha, num cabo, na própria tomada. E a gente vai tentar de uma forma bem objetiva fazer esse trabalho aí, tá? O primeiro foco é entender o multímetro, saber como ele está devidamente configurado, como ele deve ser configurado. Cada modelo de multímetro tem uma maneira diferente de fazer essa configuração, e é bem interessante a gente identificar essa aqui, tá? Nesse modelo de multímetro, eu vou tentar aproximar aqui. A gente tem aqui algumas especificações bem simples do modelo do multímetro. Por exemplo, aqui em cima a gente tem uma letra V maiúscula com um traço e três pontinhos embaixo. Então, esse símbolo identifica a tensão contínua. Do outro lado, eu tenho o mesmo V, porém ele tem um símbolo que é um til ou uma senoide. Esse símbolo identifica a tensão alternada. Qual é a diferença entre elas? A alternada é a tensão da tomada. A tensão contínua é a tensão que é gerada pela fonte de alimentação, por exemplo, ou por uma pilha, por exemplo. Tá? Então isso é bem importante a gente identificar. Um carregador de um notebook, ele recebe a tensão alternada quando a gente pluga ele na tomada, e quando a gente conecta ele no notebook, essa tensão ela é transformada, convertida para contínua. Então isso é interessante. Vamos fazer um teste então do multímetro. Por exemplo, eu quero conectar um cabo de energia na tomada e quero verificar qual é a tensão que a tomada está gerando. Então, para fazer isso, eu vou verificar. Então, cada multímetro tem uma escala diferente ali, são numerações de volts. Então, esse V que identifica a continuidade, ou melhor, identifica a tensão alternada, ele é representada pelo símbolo V de volts. Então eu tenho 750 volts e tenho 200 volts. Normalmente a tomada da nossa residência, tá, é 220. Então eu devo conectar, ou melhor, configurar o meu multímetro para uma tensão próxima a 220. Como não há, eu vou deixar a maior, 750. Então, 750 volts de tensão alternada, tensão da tomada. Tá? Como que eu faço isso? Bom, esse multímetro ele tem um seletor, que é esse botão bem no centro do equipamento. Com ele, eu vou apontar através de uma minúscula seta qual é a tensão que eu quero configurar. 750 volts de tensão alternada. Feito isso, eu posso agora, através desses dois componentes, tá, que a gente pode chamar de pontas de prova, tá, a gente vai conectar elas na tomada. Como a minha tomada fica um pouco longe,
eu vou utilizar um cabo de energia, onde eu vou plugar essa extremidade na tomada e vou ficar com essa que é normalmente que é conectada na fonte de alimentação. Então vou ligar ela na tomada, vou conectar as pontas de prova no plug que seria conectado à minha fonte de alimentação. Tá? Para isso eu já vou deixar o meu multímetro virado para a gente visualizar ali no visor do multímetro. Já vou explicar como que é plugada essas pontas de prova no multímetro. Tá? Pluguei as duas pontas de prova, pode notar, ali está o conector e as duas pontas de prova, cada uma numa extremidade. Lembrando que esse conector ele tem três locais ou três pinos, né, de conexão: o fase, o neutro e o no caso terra, tá? O GND. Nesse caso eu pluguei nos dois da extremidade ali, ó. Pode notar que eu vou remover ali, ó, pluguei um e pluguei o outro. Lembrando que temos que ter cuidado de não encostar por hipótese alguma nos pinos, né, prateados das pontas de prova, né, porque ali está passando uma tensão. Pode notar que lá o multímetro está com 219 volts de tensão alternada, né? Então eu posso mudar os polos aqui, ó, sem problema, que ele vai continuar medindo, ou seja, exibindo o mesmo valor ali, 219, tá? 220, tá? Com uma diferença ali, pouca coisa, ok? Então isso é muito importante. Então esse cabo de energia, ele está transferindo da tomada até esse conector exatamente 219 volts ou 220 volts de tensão alternada. Vocês viram que eu mudei ali a pontinha, né? Troquei a posição ali das pontas de prova e o visor do multímetro manteve-se o mesmo valor. Por quê? Porque a tensão alternada ela não tem polaridade. Então por isso que tanto faz eu ligar as pontas de prova ali, tá? Então falando já de polaridade, pode notar aqui que o meu multímetro, tá? Ele tem ali uma pontinha preta e a outra pontinha vermelha. Ambos são vermelhos. Geralmente um é preto e outro é vermelho, só que ele quebrou e eu estou usando esse como gambiarra, tá? Então, no multímetro, geralmente a gente tem três plugs, três conectores, né, para a gente plugar as paletas de prova ali nele, né? Então, geralmente, como a gente vai trabalhar sempre com, no caso, o V de volts, tá aqui, tá? O V de volts. Tá? A gente tem também ali o símbolo ômega, né, que representa ohms, né, resistência. E temos o MA, que representa corrente, ou seja, miliamperes. Tá? Então, essa paleta de prova vermelha, tá, ela está plugada nesse plug, nesse conector, onde ele vai trabalhar com essas três grandezas ali, que é a voltagem, no caso a tensão, a resistência e a amperagem, né? São esses símbolos que estão aqui. E a outra ponta de prova, a preta, ela está plugada no terra, no GND, no ground, que aqui eu também quebrou o conector e estou usando uma fita. Tá? Mas depois eu mostro no outro ali melhor, tá? Bom, então isso é importante também saber, que é a configuração das paletas. Comprou um multímetro, como que pluga isso, né? Basicamente assim, tá? Depois eu mostro novamente em outras aulas, eu vou mostrar isso de novo.
Bom, então entendeu bem ali, né? Eu setei então para tensão alternada 750 volts, porque eu fui medir a tensão da minha tomada. Tá? Se eu for medir a tensão, por exemplo, de um estabilizador, de uma régua, eu sempre vou manter 750, porque aí se for 110 ou alguma coisa do tipo, ele vai medir tranquilo. O 200 ali só se eu tenho certeza que é 110, né? Senão eu posso danificar o equipamento. Tá? Bom, vamos fazer um outro teste aqui. Uh, Bom, o próximo teste envolve então a utilização da fonte de alimentação. A gente vai usar a fonte de alimentação como exemplo para poder fazer algumas medições aí e também trabalhar com a tensão contínua e vocês entenderem aí o fator positivo, negativo da tensão contínua. Bom, a fonte de alimentação, aqui eu estou com um modelo padrão ATX, que é um tipo de fonte chamada genérica, uma fonte que é usada por a maioria dos computadores hoje da nossa realidade. Tá? Essa fonte de alimentação, tá? Ela basicamente é bem simples. Tá? Ela tem aqui a tomada de entrada, que é onde é plugado o cabo que eu estava utilizando para testar o multímetro na tensão da tomada, né? Então tá ali o conector de energia, ele tem um seletor de voltagem, aonde a gente deve sempre manter de acordo com a tensão da tomada, no caso ali 230 volts, ok? Isso é importante. E eu só devo mudar ali se eu for plugar aqui uma tensão mais baixa, por isso que é importante entender do multímetro, entender da tensão da tomada, como é que ela funciona, né? Por isso que comprar qualquer eletrodoméstico vem um adesivo colado no fio dizendo 220 volts, né? Um secador de cabelo, uma torradeira, tá? Então isso aí é importante sempre estar atento. E a fonte ela vem com esse seletor, esse modelo de fonte. Tem fontes que nem vem com seletor, é automático, isso facilita bastante. Bom, aqui na parte de dentro da fonte, ela tem um circuito integrado, tá? Que é composto de uma série de componentes eletrônicos. A gente vai estudar isso mais adiante se der, tá? Alguns deles a gente vai aprender também a manusear e também ter um contato maior se tudo correr bem, tá? Na verdade essa é a ideia. Bom, aqui dentro da fonte então está todo o circuito integrado. Essa fonte ela vai receber então uma tensão alternada e essa tensão vai ser convertida por esse circuito eletrônico para tensões contínuas. E essas tensões contínuas elas vão ser enviadas para o sistema computacional, para todos os componentes que formam o computador através desses cabos coloridos, né? Que a gente chama, que a gente usa, né? E identifica ele por cores, tá? E também por conectores. Então, resumidamente, a fonte é um transformador de energia que transforma a tensão alternada em tensão contínua. Então entra a tensão alternada, né, por essa parte aqui e é transformada pelo circuito integrado e possui uma saída através desse emaranhado aqui de fios e conectores, tá? Então esse é o nosso objetivo agora, trabalhar um pouquinho com esse componente aí. Bom, a primeira ideia vai ser o seguinte, tá? A gente vai identificar aí cores, vamos identificar também conectores, vamos ligar também a fonte na energia, isso é importante. Sem ela a gente não tem como testar a fonte. Então vai ser bem importante a gente fazer esses testes para a gente poder se acostumar com esse tipo de procedimento. Tá? Então o primeiro passo vai ser pegar o conector ATX de 20 ou 24 pinos, que é esse conector maior da fonte.
Esse conector, ele basicamente possui todos os fios, né, todas as tensões contínuas geradas pela fonte, esse conector possui. Tá? Ele tem várias cores, cada cor dessas tem uma tensão específica que a gente vai testar, identificar. Tá? E tem alguns fios específicos, únicos, como por exemplo, um único fio verde. Aqui, ó, fio verde. Esse fio verde, ele é responsável por ligar a fonte, ou seja, por startar a fonte, por ativar ela. Tá? A fonte ela é energizada no momento que a gente liga na tomada, então ela já é energizada, já está energizada. Posso testar isso para vocês aí. Para isso, a gente tem aqui um fio desses que nos informa que ela está já ligada, tá? Então a gente vai identificar ele agora. Então a gente vai ligar a fonte na tomada, tá? Utilizando o cabo de energia que a gente usou para o teste. Tá? Então suponhamos que eu estou plugando o cabo de energia na fonte de alimentação, tá? E estou plugando a fonte na energia elétrica. Nesse momento a fonte já está energizada, então se eu não setar a tensão correta aqui, a fonte queima automaticamente. Na verdade a fonte não queima, o que queima são componentes eletrônicos, tá, da fonte, e aí ela para de funcionar, porque se um desses componentes não funcionar, o restante do circuito não vai ter continuidade, então vai se romper esse meio de comunicação entre os componentes e aí não vai funcionar. Então isso é importante. Eu vou ligar ela aqui na tomada. Ela já está energizada no momento que eu liguei na tomada. Ok. Então a partir de agora a gente não pode tocar dentro da fonte, principalmente se ela estiver aberta desse jeito aqui. Então vamos deixar ela ali bem pro cantinho, porque o nosso objetivo é trabalhar com esse conector aqui. Bom, voltando para o multímetro. Trabalhamos a tensão alternada para medir a tensão da tomada. Agora a gente vai setar em tensão contínua. Ou seja, eu atribuí o símbolo V, volts, traço, uma linha reta com 3 pontinhos embaixo, e eu coloquei aqui 20 volts. Por que 20 volts? Tá, o seletorzinho setado para 20 volts. Porque essa fonte é 12 volts. Então toda fonte de computador é 12 volts. Nessas fontes ATX padrão é 12 volts, é o máximo dela. Agora, se por exemplo pegar um outro modelo que não seja ATX, que seja outro, dá uma olhada no manual, dá uma pesquisada no Google, isso é importante. Ele quebra alto galho. Então eu vou deixar em 20 volts porque essa fonte é 20 volts. Bom, lembrando que o nosso multímetro, o meu multímetro, ele tem a paletinha preta e a paletinha sem a fita isolante ali identificando a positiva, né? Então essa aqui positiva, negativa. Eu vou procurar um desses fios aqui, ó, representado pela cor preta. Pode ver. Tem vários, praticamente todos os conectores, que é o nome dessas partes pretas aqui, brancas, ó, conector, plugs, vários conectores, todos eles incluindo o ATX de 24 pinos, tem vários fios pretos nele. Esses fios, eles são os negativos, os terra, os GND, os negativos. Então
A paleta de prova, que está sendo representada pela fita isolante, ela vai ser plugada num negativo. Para não ficar toda hora segurando as duas paletas de prova simultaneamente, uma no negativo e outra em uma cor qualquer, por exemplo, no amarelo, que eu dou como dica plugar a paleta de prova negativa no multímetro em um dos conectores Molex, que é o nome desse conector branco, com 4 pinos, composto de fios na cor vermelha, pretos e amarelos. Molex é utilizado para conectar em HDs, é utilizado para conectar em drive de DVD, tá? Em alguns coolers, aqueles fãs para resfriamento de gabinete, pode-se usar. Esse é o Molex, é um conector antigo. Então eu plugo ali, ó, no negativo do Molex. Como eu estava explicando, a fonte está ligada na tomada, tá? Eu já setei o multímetro para tensão contínua de 20 volts. Pluguei a minha paleta de prova, que está sendo representada pela fita isolante ali, em um dos conectores Molex, que é esse conector branco aqui, ó, da minha fonte, tá? Exatamente em um dos pinos aonde tem um fio preto. Fio preto. Isso aqui. Prontinho. O que é isso? Tá? Tô plugando o negativo no negativo da fonte. Como a tensão ela é contínua, ela é composta de negativo e positivo, tá? Isso é o básico que a gente precisa saber para poder mexer nessa fonte aí. E a gente tem aqui um dos fios que tem a cor lilás, tá? E esse aí é o VSB, é o standby, né? Ou seja, ele está indicando, né, que a minha fonte está em standby, ou seja, ela está ligada, já está energizada, porém ela não está devidamente mandando energia para o restante dos componentes. Porque se for, por exemplo, assim, ó, eu vou plugar aqui, ó, tá vendo ali o meu conector ATX de 24 pinos, ok? Aqui, ó, eu tenho um fio lilás ao lado de um fio cinza, que tem ao lado de um preto, de um vermelho, de um preto, de um vermelho, assim sucessivamente. Tá? Esse lilás, quando eu plugo a ponta de prova vermelha nele, o meu multímetro lá embaixo, ó, exibe 5 volts, ou seja, ela está já energizada, 5.10 volts. Então isso é importante você saber. E antes da fonte estar funcionando devidamente, com cooler girando, coisas do tipo, fazendo barulho, ligando alguma luzinha, alguma coisa do tipo, ela está energizada, tá? Ela só não está mandando energia para o restante dos componentes. Por exemplo, se eu for aqui, ó, no laranja, ali, ó, laranja, e eu plugar no laranja, tá zero, não tem energia. Por quê? Porque a fonte ela não está armada, ela não está distribuindo a energia ainda, ela está só energizada. E esse fio lilás standby VSB 5 volts está gerando já os 5 volts. Então se tu ligar uma fonte, vou fazer um teste numa fonte de alimentação, tu acha que ela não está ligando, tu liga ela na tomada, não precisa ligar ela, tá? Pluga um negativo, ponta de prova no negativo, como eu fiz aqui, ó, e a outra no lilás VSB, tá? Liga o multímetro, seta ele para tensão
contínua de 20 volts, tá? Ou alguma coisa do tipo, pluga no lilás. No lilás, tem que ser no lilás. Ou naquele que a fonte, né, do teu manualzinho ali, do teu modelo de fonte tá te colocando ali. Isso é importante, né? Não é todas, não é por padrão tem que ser lilás, mas e se aparecer algum outro tipo, né? Toda fonte tem isso no rótulo dela ali, as especificações. Bom, exatamente uma das perninhas do clips no fio verde e a outra perninha no fio preto. Eu posso notar que ao lado, se eu olhar aqui, ó, com a trava do ATX, então do lado esquerdo da trava, olhando de frente, eu tenho um fio preto e ao lado do preto eu tenho um fio verde. Se eu pular mais um, eu tenho outro preto. Então do lado direito e esquerdo do fio verde, eu tenho o fio preto. Então qualquer um dois que eu ligar, tá certo. Só não posso ligar em outro. Plugo ali. Ok? Plugou. Tá pronto. Isso vai ter a função do botão de ligar do computador. Então, como eu não tenho esse botão e a fonte está fora do gabinete, eu não tenho como ligar essa fonte. Então eu faço isso. É uma gambiarra, tá? Então tem que ter cuidado, pode danificar. Evita isso, tá? Hoje tem ferramentas que fazem esses testes já pra gente. Tem um testador de fonte que o cara coloca no ATX e ele já lê todas as tensões, tudo só pluga na tomada e deu, tá? Então isso aqui é uma gambiarra que pode fazer para quebrar um galho, para testar, tá? Procura sempre usar um clips fino para tentar danificar o mínimo possível os componentes ali, né? Os plugs, cada pontinha dessas de metal é um conector de metal, então tenta danificar o mínimo possível isso aí. Feito isso, eu vou virar a fonte aqui de frente para a câmera. Laranja 3.4, o amarelo 11.4, vermelho 5.2. Então esse é um exemplo de uso do multímetro para testar uma fonte de alimentação, tá? Identificar as tensões básicas aí da fonte. Lembrando que essa fonte não está muito boa para o uso. Então esses são alguns exemplos do multímetro aí para testar uma fonte ATX de computador. Então, a gente pode já descartar essa fonte por ela não estar gerando. O que pode estar ocorrendo? Bom, isso é eletrônica. Provavelmente ela sofreu algum dano, passou por um reparo, ou algum desses componentes sofreu alguma carga excessiva de tensão, ele não estava preparado para isso e está sofrendo uma degradação, né, amena, ou seja, ela vai ter uma degradação no decorrer da vida útil dele. Então a cada tempo que se usar, ele vai cada vez executando o seu trabalho de uma forma cada vez mais fraca até o ponto de um dia não funcionar mais. Então isso aí é uma fonte. Geralmente essas fontes são assim, elas genéricas, né? Fontes reais, geralmente algum componente já tem algum desgaste e já não vai funcionar corretamente. Bom, então de fonte é isso aí. Outra questão também interessante, a gente pode usar um multímetro para testar alguma pilha, né? Por exemplo, pilhas mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia. Ó, são essas pilhas aqui, né? A gente pode usar para testar pilha também o multímetro, né? São clássicas. Também a gente tem como usar um multímetro para testar essas pilhas de computador, notebook, também de computador de mesa,
ok? São essas chamadas CR2032, são pilhas de placa-mãe, tá? Então, interessante também saber. Também sei que tem aqui uma CR2025, que se não me engano é usada mais para aquelas, se não me engano, para eu me esqueci o nome agora tá, mas é usado aí nessas outras ferramentas. Bom, essa aqui, que é uma pilha de placa-mãe, ela tem 3 volts, ela trabalha com 3 volts, ela tem aqui um sinal de mais, indicando que esse lado é o positivo e esse é um negativo. Então, se eu colocar ali uma palhetinha no negativo e a outra no positivo, no visor do meu multímetro está dando lá 2,93, indicando que a pilha está relativamente boa, né? Se eu pegar essa bateria aqui de 9 volts, que é uma bateria muito usada também em alguns componentes eletrônicos do dia a dia, né? Ela tem 9 volts, ela tem aqui, ó, o sinal de negativo e o sinal de positivo. Então eu coloco o negativo, encaixo no positivo e lá no visor do multímetro eu já tenho a visão ali, ó, de 8,54, ok? Então isso é importante também identificar. Temos essa outra pilha recarregável que ela tem exatamente 1,2 volts, tá, de tensão. Ela consegue armazenar isso aí. Então se eu colocar aqui, ó, no negativo e no positivo, ele vai imprimir quanto ela tem ainda de carga, né? Ó, ela tem 1,27, tá bom, tá? Cheia de carga ali, ó. Opa, não aparece. Ó lá, certo? Então isso é importante também, uma aplicação do multímetro, tá? Outra situação do multímetro seria, por exemplo, assim, ó, eu posso usar o multímetro para verificar se um componente ele está funcionando ou não, se está devidamente conduzindo energia de um polo ao outro ou não. Então seria um processo da gente modificar agora aqui a nossa configuração do multímetro. Agora nós vamos até esse símbolo aqui, tá, que está sendo representado por o símbolo da eletrônica chamado diodo. Mais acima ele tem um símbolo como se fosse alguma coisa representando som, que é o buzzer ou buzz, tá? Então esse cara, quando a gente seta o multímetro para esse tipo de escala, o meu multímetro ele consegue transmitir uma energia, né, provinda da própria bateria do equipamento, através de um polo para o outro, tá? Então no momento em que eu encostar um polo no outro, ele vai causar um curto, ou seja, ele vai fechar um curto, como estava fechando o nosso clips aquela hora lá na fonte, né? Na hora que a gente estava fazendo o teste na fonte, a gente fechou um curto ali para ligar entre o polo verde e o polo preto, né? Então a mesma coisa aqui. Esse processo de eu setar o meu multímetro para continuidade, eu vou agora emitir um som quando houver continuidade e esse valor vai chegar a zero. Então seria a continuidade. Aqui, vou colocar até o número 1, né? Continuidade. No momento que eu plugar, encostar uma paleta de prova negativa na positiva, ele vai chegar a zero. Continuidade. Ou seja, o circuito está aberto, não está transmitindo energia.
Encostei, transmitindo energia. Então eu posso utilizar isso para testar componentes. Por exemplo, na minha fonte de alimentação é comum eu ter um fusível. Então como é que eu vou saber que o fusível está queimado? Eu posso utilizar continuidade. Ó, se eu encostar os dois polos e a energia fluir de um polo ao outro por esse componente aqui, vai ter continuidade. Olha lá, ó. Ok? Agora, se o fusível estiver queimado, vamos pegar um queimado aqui. Tem um queimado aqui como exemplo. Esse aqui está bem visível que está queimado, ele estourou. Inclusive foi removido da fonte. Tá? Mas ele não vai emitir o símbolo de continuidade. Então eu posso utilizar esse processo para vários testes, para verificar se um dispositivo está em curto, tá? Ou se ele não está transmitindo energia entre um e outro. Ó, encostei, permanece em um. Não há continuidade. Então posso testar se um fio está rompido, se um conector está mandando energia, se há continuidade entre um pino e outro. Né? Daqui a pouco eu estou testando um carregador de um notebook e eu não sei se a energia está transmitindo entre um polo ou outro de um determinado cabo de alguma coisa. Tá? Por exemplo, o meu cabo de energia que estava usando para testar a fonte. Eu sei que ele funciona. Tá? Tá ele. Eu sei que ele funciona. Mas eu posso testar cada um dos conectores dele usando esse mesmo método. Então vou plugar no meio aqui, ó. Então em um dos lados, no pino onde que vai na fonte, eu plugo no meio, e o pino que vai na tomada eu encosto no meio. Continuidade. Agora eu plugo no outro, continuidade. Então eu tenho certeza que esse cabo não está rompido. Tá? Então eu posso partir, por exemplo, já testei a tomada, já testei o cabo, vou para a fonte. Se a fonte não liga, tiro ela do computador, ligo ela na tomada e testo o standby. Pino lilás. Se tiver energia, ela está energizada. Plugo, faço aquela gambiarra do pino verde e o pino preto, ligo a fonte, ativo ela, ativo o circuito dela, pego um multímetro e testo as conexões de energia. Já sei quanto tem que dar as principais: 3.3, laranja, marrom, 5 volts o vermelho, 12 volts o amarelo, menos 12 o azul. Tá? Então isso é importante. O cinza tem que dar 5 volts, o VSB 5 volts. Então isso é importante saber essas informações. E o multímetro vai quebrar esse galho para vocês. Se não é fonte, já é outro problema, pode ser eletrônica. Ok? Ficamos por aí então.